Bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um episódio de Sidney Guzman Ficou Maluco e não bastasse todo o trabalho que já tem, decidiu fazer sua lista de melhores quadrinhos do ano de novo em vídeo. Mas primeiro um esclarecimento muito necessário. Essa é apenas a minha lista e eu não tenho a menor pretensão de dizer que os quadrinhos que eu vou indicar são os melhores de 2017. Tanto que a minha lista é bem diferente de outras que você pode ler ou ver aí pela internet. E ela segue apenas dois critérios: álbuns de material inédito lançados durante o ano e qualidade. E eu não levo em conta a editora que lançou, a orientação sexual de quem produziu, o time que torce, quem desenhou, quem escreveu, só qualidade, mas de novo enfatizando, na minha opinião, porque o que pode ter qualidade para mim, pode não ter para você e vice-versa. Ah, e por que você só soltou a lista agora, Sidão? Bom, eu só monto a minha lista depois que eu leio todos os quadrinhos que eu considero candidatos a melhores do ano. Inclusive os que não batem tanto com o meu gosto pessoal, mas que apareceram em outras listas. Por que eu faço isso? Porque eu acho importante conhecer tudo que está saindo no mercado e porque acho sensacional essa divergência de opiniões. Porque isso mostra que tem público para todos os tipos de quadrinhos. E eu quero mais é que todos se deem bem, estando ou não estando nesta ou naquela lista. Então, antes de começar, um lembrete. Por razões óbvias, na minha lista não aparecerão os títulos que eu editei no meu trabalho na Maurício de Souza Produções, Chico Bento Alvorada, Capitão Feio Identidade, Turma da Mônica Lembranças, e também como freelancer, o Dias de Horror que eu fiz para Quero Escuro Studios. Porque não faria o menor sentido, eticamente falando. Dito isso, vamos aos meus 20 melhores em ordem decrescente. Em 20º lugar, Kong the King, de Osvaldo Medina, publicado pela Jupati, um selo da Marsupial. A obra é uma homenagem ao clássico King Kong, feita pelo angolano radicado em Portugal, Osvaldo Medina. O mais legal é que o protagonista não é um gorila gigante, mas sim um nativo enorme que é tão forte quanto inocente. Tanto que ele é convencido a seguir com um diretor de cinema para Nova York. A obra não tem um balão sequer de texto e o Medina dá um show de narrativa, o que é uma herança do seu trabalho como animador. Esse é o primeiro trabalho autoral dele e antes ele trabalhava em dupla com outros roteiristas portugueses. E ponto para Marsupial por trazer quadrinhos portugueses para cá. Em 19º lugar, Paciência, de Daniel Clowes, publicado pela Nemo. Eu não estou no time dos maiores fãs do Daniel Clowes, mas é inegável que o cara é um grande contador de histórias. Em Paciência, o Daniel Clowes apresenta Jack Barlow, um cara obcecado em encontrar a pessoa que matou a sua esposa, que se chamava Paciência, e ela estava grávida quando foi assassinada. Então, ele descobre um jeito de viajar no tempo e volta ao passado para impedir a morte dela. Só que o cara vai descobrir muitas coisas sobre a paciência e sobre si mesmo. Uma baita HQ de ficção científica com pitadas de humor, violência, obstinação e cores. Muitas cores. O posto número 18 é de Rosalie Lightning, de Tom Hart, publicado também pela Nemo. Esse álbum mostra como o autor e a sua mulher lidaram com a morte de sua filha Rosalie, que tinha apenas 2 anos, pela síndrome da morte súbita. Olha, durante as páginas o Tom Hart se escancara, literalmente, ao mostrar o luto, a falta de perspectiva, a desesperança e finalmente a retomada da vida deles. O álbum é uma pancada, impossível não se colocar no lugar do pai em vários momentos, ainda mais para quem é pai. O sentimento de vazio dele é quase palpável enquanto você está lendo. Eu confesso que eu não chorei, mas meus olhos marejaram umas 2 ou 3 vezes. Perto do fim, tem uma cena em que uma menininha oferece um beijo ao pai. Essa cena arrepiou até a alma, porque crianças têm mesmo esse tipo de poder, esse dom. O traço, confesso, não me agrada, mas não chega a incomodar. Em 17º lugar, O Homem que Passeia, de Jiro Taniguchi, publicado pela Devir. Essa é uma HQ que não é para qualquer leitor, porque nela não acontece nada. E ao mesmo tempo rola muita, mas muita coisa. São várias histórias curtas sobre os passeios que o protagonista faz a pé. E o detalhe, o nome do protagonista nem mesmo é revelado. Ele adota um cachorro, ele aposta a corrida com um desconhecido, ele invade um local e nada pelado numa piscina, ele tem encontros inusitados e misteriosos e, principalmente, ele enxerga a vida de um jeito muito particular. Tudo com um desenho lindo, que transmite uma leveza que, confesso, eu não costumo enxergar no meu dia a dia. Por isso que a obra me fascina tanto. O Taniguchi planta aquela sementinha de por que você não tenta, Sidão, saca? Baita quadrinho. Em 16º, Gatilho, escrito por Carlos Stefan e desenhado por Pedro Mauro e publicado de maneira independente. Gatilho mostra a história de um caçador de recompensas que chega a uma cidade abandonada em busca de justiça. Mas ele vai acertar contas com o passado dele. No melhor estilo dos western spaghetti,
Carlos Stefan constrói uma trama interessante, com boas reviravoltas e que enterra de vez o mito do mocinho do Velho Oeste. Aqui é sangue nos olhos. Os desenhos do Pedro Mauro são um desbunde. Para quem não conhece, ele trabalha para Sérgio Bonelli Editore na Itália e o traço dele é daqueles para você ficar parado uns minutos apreciando, saca? A obra esgotou já no segundo dia de CCXP e já ganhou reimpressão. Tomara que a dupla siga investindo nesse gênero que é tão pouco abordado por aqui. O 15º lugar fica com A Herança Becker, escrito e desenhado por Magno Costa, com cores e algumas páginas desenhadas pelo Marcelo Costa e publicado pela Zarabatana. Depois de cumprir pena pelo assassinato do milionário Hans Becker, Sandro Ramírez sai da cadeia e volta para as ruas com o objetivo de acertar contas com o passado. Então, os 3 filhos do magnata que se cuidem. Eu sou suspeito para falar do Magno e do Marcelo, tanto que convidei os dois para fazer a Graphic MSP do Capitão Feio. Mas os caras produziram outro álbum incrível. O roteiro é todo calcado num mistério que o leitor vai descobrindo ao mesmo tempo que os personagens. Tem intriga, tem violência, tem passados sendo estraçalhados, tudo num traço, numa pegada mais cartoon do Magno. A Zarabatana lançou A Herança Becker em 2 versões, em capa dura e capa cartonada. O 14º lugar é de Meu Amigo Dahmer, de Derf Backderf, publicado pela Dark Side. A HQ mostra a adolescência conturbada de Jeff Dahmer antes dele se tornar um dos maiores assassinos em série dos Estados Unidos. O cara tomava todas, fingia surtos epiléticos para divertir os colegas, ênfase em colegas, porque amigo mesmo esse cara nunca teve. Os pais dele se odiavam e eram distantes dele, e ele ainda adorava dissecar animais mortos. Mas não dava para imaginar que ele se tornaria um matador frio e cruel, que anos depois chegou a comer pedaços de suas vítimas. O Derf Backderf estudou com Dahmer e fez uma bela pesquisa de reconstituição para montar a história. O traço tem uma pegada underground que casa bem com o clima da trama e os extras no final do álbum deixaram a leitura ainda mais saborosa. O 13º posto é de Labirinto, de Thiago Souto, publicado pela Mino. Mais um grande quadrinho brasileiro de 2017. Gorek é um monstro vermelho meio esquisito que está em busca de seu amigo Nico, com quem ele viveu grandes aventuras. Mas parece que o Nico o abandonou. E contar mais do que isso seria spoiler. Só que a trama envolve você, leitor, ao narrar os encontros e desencontros dos personagens indo e vindo no tempo e nas memórias. Impossível não viajar nessa aventura. Isso vem embalado pela arte belíssima do Thiago Souto. O cara tá mandando muito bem. A narrativa da HQ é de tirar o chapéu. A única coisa que me incomodou é que não tem ponto final nas frases, só nas exclamações e interrogações. Como eu venho dizendo há algum tempo, olho no Thiago Souto. Em 12º lugar, Culpa, de Chris Eiko, publicado pela Ugra, no selo Ugritos. Peraí, Sidão, você vai colocar uma HQ de 20 páginas em formato 10,5 por 15 centímetros nos melhores do ano? Com toda certeza. Essa edição traz a singela e dolorida história de culpa de um irmão mais velho em relação à sua irmãzinha, depois que ela é elogiada pelo pai. O lance é que o pai só criticava o garoto. E num espaço tão curtinho, a Eiko não só transmite a mensagem, como consegue emocionar o leitor. Eu me peguei suando pelos olhos, como se diz na internet. E a arte, toda em preto e branco, presta atenção no trabalho de luz e sombras. É expressiva pra caramba e em estilo mangá, o que torna tudo ainda mais impactante. Um quadrinho que encanta e machuca ao mesmo tempo. Em 11º lugar, Charazde, Contos de As Mil e Uma Noites, volume 2, de Sérgio Top, publicado pela Figura. O primeiro volume entrou nos meus melhores de 2016 e esse não podia ficar de fora. Esse álbum é mais curto. Ele apresenta 3 contos, sendo um deles colorido. E vale esclarecer que o italiano Sérgio Top, um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos, só produziu esse segundo volume de Charazde mais de 25 anos depois dos episódios do primeiro livro. Foi um pedido do editor e agente francês dele por causa do êxito do tomo inicial, lançado na França somente em 2000. A levada é a mesma. A Charazde segue contando histórias para o rei com o objetivo de entretê-lo e para continuar viva. Tramas bacanas, arte excepcional e leitura envolvente. Simples assim. E vamos para o nosso Top 10. Em 10º lugar, Um Pequeno Assassinato, escrito por Alan Moore e desenhado pelo argentino Oscar Zárate, publicado pela Pipoca e Nanquim. O publicitário bem-sucedido Timothy Howley está com a carreira de vento em polpa, então ele aceita o que pode considerar o trabalho da sua vida, inserir uma marca na União Soviética naquele momento em que o país começava a se abrir para o mundo. Só que ele começa a ver um menino em todos os lugares e acha que está sendo perseguido. Uma trama psicológica que toca num ponto muito interessante. Quantos pequenos assassinatos uma pessoa pode cometer ao longo da vida?
e como esses atos afetam as pessoas ao seu redor. É Alan Moore mandando muito bem para variar. Para mim, a arte do Zara é um pouco dura em alguns momentos, mas casa direitinho com o tema. Uma grande HQ, mesmo com os errinhos de revisão. Em nono lugar, outra HQ da Pipoca Nanquim, Beasts of Burden, Rituais Animais, escrito por Evan Dorkin e desenhado por Jill Thompson. Misticismo, suspense, ação, terror e cachorros e gatos falantes? Essa mistura inusitada é a essência desse golaço da Pipoca Nanquim, que teve um primeiro ano de vida, aliás, primoroso. O álbum é composto por histórias curtas que trazem animais zumbis, feitiçaria, demônios, fantasmas, possessões, etc. Tudo isso sendo investigado por uma equipe de 5 cães e um gato, que conta com a ajuda de outros cachorros místicos. E o mais legal é que cada bicho teve a sua personalidade muito bem trabalhada pelo Dorkin. O meu favorito é o chato do Pugs. E a arte da Jill Thompson, além de graficamente linda, retrata os movimentos e trejeitos dos animais de uma maneira sublime. Quem tem bicho de estimação vai pirar. Na oitava posição, Condado de Essex, de Jeff Lemire, publicado pela Mino. 2 perguntas na sinopse dão bem o tom desse álbum. O que um garoto faz quando seu mundo todo se dissolve na frente dos seus olhos? E o que transforma 2 irmãos que já foram um time imparável em 2 estranhos solitários e amargurados? O Jeff Lemire é um dos melhores narradores dos quadrinhos hoje. Mesmo com um traço esquisito para muita gente, o modo como ele costura os contos aqui é excelente. Eu até achei que ia me emocionar, mas confesso, não rolou. Para mim, o maior momento, sem dar muito spoiler, é quando um idoso e um garoto cruzam seus caminhos numa estrada. A cena não diz nada, mas conta tudo, e é lindíssima. Não fosse a revisão descuidada, esse álbum estaria mais para cima no meu ranking. Em sétimo lugar, Reparos, de Brão Barbosa, publicado de maneira independente. Eu adoro quando eu leio uma HQ que parece que está indo num rumo e muda completamente para outro melhor. É o que rola aqui em Reparos. Eunice é uma garota inventiva, apaixonadinha pelo amigo Júnior, que adora consertar coisas. Então, o foguete que ela e seus amigos construíram cai nas mãos do soturno Sr. Ravide, e a vida da garota nunca mais será a mesma. Ela vai descobrir que tem coisas que são reparáveis e outras que não são. Isso vale também para os sentimentos, e que, de onde menos se espera, pode vir algo maravilhoso, ou vice-versa. Um trabalho emocionante, lindo, com um desenho cativante e cenas estupendas de passagem de tempo, que merecem ser vistas, revistas e admiradas. Em sexto lugar, Prometeia, edição definitiva, volume 2, escrito por Alan Moore e desenhado por J.H. Williams III, publicado pela Panini. Gente, como eu demorei para ler essa HQ. Não pelas 520 páginas, mas pela toada mais mística de mostrar a Prometeia e sua amiga e também ex-Prometeia Bárbara no pós-morte em reinos místicos, enquanto uma outra Prometeia segurava as pontas na terra. São várias edições de muito texto, com vocabulário rebuscado e às vezes chato, confesso, e que me fizeram dormir algumas vezes. Só que, para variar, o Alan Moore estava semeando o terreno para um grande final, que tem religião, sexo, misticismo, magia e até super-heróis. E a arte é uma ignorância. Cada capítulo num estilo, quase sempre em páginas duplas. Como eu falei nas minhas redes sociais, eu passei alguns momentos da leitura xingando Alan Moore e terminei pedindo desculpas. Agora é hora do Top 5, né? Em quinto lugar, Moby Dick, do francês Christophe Chaboté, publicado pela Pipoca Nanquim. No final de 2016, eu postei no meu Instagram que a minha primeira leitura de 2017 seria Moby Dick em espanhol. E lamentei que a obra era inédita no Brasil. Era! Porque graças a essa edição, finalmente o leitor brasileiro começou a conhecer o genial Chaboté. A trama é fiel ao livro do Herman Melville e traz a emocionante caçada de um amargurado capitão, a maior baleia dos mares, isso ao lado do narrador Ismael, do misterioso aborígene Queequeg e de uma tripulação que oferece o próprio sangue em troca da promessa de glória e ouro. O clima de tensão da obra é retratado de maneira soberba pela arte do Chaboté, uma narrativa que te faz querer virar logo as páginas para ver o que vem a seguir. Em quarto lugar, Não Era Você Que Eu Esperava, de Fabien Tomé, publicado pela Nemo. Acho que honestidade é a palavra que define o que o francês Fabien Tomé, que viveu no Brasil em João Pessoa, lá na Paraíba, relata ao descobrir que Júlia, sua segunda filha, nasceu com síndrome de Down. Ele se mostra humano, cheio de medos e inseguranças, triste e até com raiva, mas o sentimento vai mudando com o convívio com a garota. E com o passar das páginas, fica impossível não se afeiçoar a ele, a sua filhota e a sua história.
Com um traço de linha clara e meio cartoonizado, a HQ é linda, emocionante e verdadeira. É mais uma daquelas obras que te colocam para pensar, e se fosse comigo? Um tapa na cara. Uma autobiografia em quadrinhos recomendadíssima. O terceiro lugar é de Verões Felizes 2, Acalanque, escrito pelo belga Zidru e desenhado pelo espanhol Jordi Lafebre, publicado pela SES SP. Pense numa HQ que não tem nenhum momento de ação, nenhuma trama acontecendo. Tudo se passa numa simples viagem de férias de uma família. E mais, a série retroage no tempo e conta coisas anteriores às mostradas em Verões Felizes 1, que para mim foi a melhor HQ de 2016 no Brasil. Ainda assim, eu terminei a leitura com os olhos marejados, porque é só uma história de vida. As coisas vão acontecendo no ritmo delas. Amor, esperança e decepção com o trabalho, família que aumenta de jeitos diferentes, pessoas que se amam se divertindo, brincando, contando histórias, cantando e até se sacaneando. Eu virei fã do Zidru e ainda tenho os desenhos magistrais e cheios de movimento do Jordi Lafebre. Em segundo lugar, Angora Djanga, de Marcelo De Salete, publicado pela Veneta. Que trabalho magnífico! Fruto de 11 anos de pesquisa, essa HQ é um épico dos quadrinhos brasileiros. O De Salete deixa claro que, mesmo com tudo que ele estudou, ele fez interpretações para tornar mais concisa e fluida a narrativa. E funciona bem demais. São 11 capítulos sempre abertos por citações de documentos reais que introduzem o leitor ao que virá. O De Salete vai e volta no tempo amarrando pontas e mostrando um pouco mais de cada personagem. A leitura é envolvente e muitas páginas não tem texto algum. São 400 páginas só de quadrinhos e talvez seja a HQ nacional com mais páginas já lançada. Um valioso e imprescindível estudo sobre a história do Brasil, que merece e vai correr o mundo. E o primeiríssimo lugar é de Rugas, do espanhol Paco Roca, publicado pela Devir. Rugas me emociona, porque é uma HQ que faz eu me colocar no lugar do protagonista e do seu filho. Na trama, Emílio está com Alzheimer e seu filho, já sem condições de cuidar dele, o coloca num asilo. Começa então o drama do Emílio, ao chegar num lugar onde a maioria dos idosos apenas come e dorme, e o segundo andar é temido por abrigar aqueles que não conseguem se virar sozinhos. Quem já conviveu com alguém querido com Alzheimer, saca logo de cara que o autor pesquisou muito para fazer essa obra e construiu uma história magnífica, uma história sobre a vida e os rumos inesperados que ela teme seguir, tudo com uma narrativa fluida, um traço limpo e uma paleta de cores acertadíssima. A maneira como Paco Roca mostra visualmente a perda gradativa da memória é tocante, assim como a luta de Emílio para não se entregar à doença. E o autor vai colocando aqui e ali a história e as memórias dos coadjuvantes, e mostra como tragédias e amizades verdadeiras podem surgir nas condições mais inusitadas. Rugas foi premiado mundo afora e em 2011 virou uma animação de 1h30. Ler Rugas faz a gente valorizar cada momento da vida e entender e respeitar o inevitável ato de envelhecer. Ponto para Devir por trazer esse grande autor para o Brasil. Bom, além do meu top 20, separei algumas HQs que para mim merecem menção honrosa. E aqui vão elas, só que aqui sem qualquer ordem de classificação, ok? Vamos lá. Da Laurentiis, Dylan Dog Mater Morbi, com o roteiro de Roberto Recchioni e desenhos de Massimo Canevali. Da Devir, Paper Girls, escrito por Brian K. Vaughan e desenhado por Cliff Chiang, e Saga Volume 5, também do Brian K. Vaughan, com desenhos da Fiona Staples. Da Geektopia, Lock and Key, Bem-vindo a Lovecraft, escrito por Joe Hill e com arte de Gabriel Rodrigues. E também Alex Maisada, Volume 1, com o roteiro de Jonathan Luna e Sarah Vaughan e artes de Jonathan Luna. Da Panini, Open Bar, edição definitiva de Eduardo Medeiros. E também Xerife da Babilônia, escrito por Tom King e desenhado por Mitch Gerrards. E não posso esquecer de Providence Volume 1, com roteiro de Alan Moore e arte de Jason Burrows. Da Mythos, Eric, O Trono de Rubi, com roteiro de Julien Blondel e arte de Didier Pauly, Robin H. e Jean Bastide. E também Redskin, Bem-vinda à América, HQ divertidíssima escrita pelo francês Xavier Dorisson com arte do norte-americano Terry Dodson. Da Intrínseca, O Árabe do Futuro 3, de Riad Sattouf. Da AVEC, A Infância no Brasil, do brasileiro José Aguiar. Da Nemo, A Diferença Invisível, de Mademoiselle Caroline e Julie Dachês. E também O Melhor que Podíamos Fazer, da vietnamita Thi Bui. Da Quadrinhos da Companhia, selo da Companhia nas Letras, Aqui, de Richard Maguire. Da Jupati, selo da Marsupial, Olimpo Tropical, com o roteiro do André Deniz e arte do Laudo Ferreira. Da Todavia, O Boulevard dos Sonhos Perdidos, de Kim Date.
Da Barricada, selo da Boitempo, Laika, do inglês Nick Abades, HQ que inclusive ganhou o Eisner. Da SES SP, O Sinal, de Orlandelli e Valérian, escrito por Pierre Christine e desenhado por Jean-Claude Mézières. Da Mino, Shh, de Jason. Da Jambô, Divinity, com o roteiro de Marty Kint e arte de Trevor Hartstein. E Fate, escrito por Jody Hoser, com arte de Francis Portela e Marguerite Savage. Da Texugo, O Maestro, o Cook e a Lenda, do Wagner William Querido. Da Seguinte, selo da Companhia das Letras, Uma Bolota Molenga e Feliz, da Sarah Anderson. E fechando o pacote, as HQs independentes financiadas pelo Catarse e que eu apoiei, Anui, do mineiro Lelis, Corenstein, da carioca Cora Ottoni, e Já Era, do catarinense Felipe Parrucci. Então é isso, galera. Essa foi a minha lista de melhores quadrinhos de 2017. Se você curtiu, dá aquele like bacana, compartilha e deixe seu comentário aqui embaixo. Falou? Ah, antes de terminar, um recadinho importante. Se você curtiu as dicas que eu dei nesse vídeo, na descrição vai ter link para comprar na Amazon, link da Comics, link da Ugra, porque todo mundo gosta de comprar um quadrinho num preço bacana, sim. Mas também é importante valorizar a sua gibiteria favorita. Valeu? Até a próxima!